Família, atenção, a notícia acaba de surgir aí concernente ao presidente Jair Messias Bolsonaro sendo liberado, é isso mesmo, deixa eu acender a luz azul. Presidente Jair Messias Bolsonaro sendo liberado pelo cara que não penteia o cabelo. Como assim, Barba Rui? Liberou ele para ir embora? Não, ele já tá na casa dele. Como que ele vai embora se ele tá na casa dele? Eu vou te contar tudo, não vou te esconder nada, mas antes eu peço aí, pessoal, dedinho no like. Vamos botar para subir o like. Comenta aí se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Moraes acaba de liberar Bolsonaro. Agora à noite aconteceu. Você vai entender. Preste atenção para você entender aí. Liberou como assim? É isso mesmo. Vem comigo, entra comigo aqui, pessoal. Cadê o povo? Vem comigo, é o efeito Trump acontecendo agora. Eu vou te explicar. Liberou ele para quê, Barba Ruiva? Eu não tô entendendo nada. Moraes liberou para quê? Me conta. Vou trazer a matéria aqui agora. Vamos ouvir o pronunciamento oficial aqui, porque Bolsonaro acaba de ser liberado. Preste atenção, é inacreditável. Liberou Bolsonaro agora à noite. Eu não tô nem acreditando ainda. Eu, sinceramente, não estou nem acreditando. O Romeu Zema já fala que se ganhar para presidente, ele vai dar indulto a Bolsonaro imediatamente. E aí, o Moraes libera Bolsonaro agora à noite, cara. Vamos ver aqui, ó. Preste atenção aqui. Vamos ouvir aqui. Atenção. Foi muita gente pega de surpresa aí agora à noite. Já vai se inscrevendo no canal aí para você não me perder aqui, tá, família? É importante demais você que está aí do outro lado, inscreva-se aqui agora para você não me perder aqui. Vamos ouvir aqui o que está acontecendo. Alexandre de Moraes autoriza agora, libera Bolsonaro. O que está acontecendo, o que está pegando. Vamos ouvir aí o pronunciamento oficial. Vamos lá. Dá o joinha aí, pessoal. Vamos lá. Alexandre de Moraes aceitou hoje meu pedido para entrevistar Jair Messias Bolsonaro. Eu, que sou um dos grandes apoiadores da direita no Brasil, entrevistei todos os líderes da direita, sempre estive com a direita, sempre estive com a família Bolsonaro. Me causa surpresa hoje ouvir críticas da direita de pessoas que não querem que o presidente Bolsonaro se pronuncie ou fale. Me surpreende demais e me causa até arrepios. Por que que a direita não quer que o presidente fale? Quais são as intenções das pessoas que querem que o presidente fique calado? Eu sempre fui um crítico, costumar só olhar nas minhas redes sociais do STF e de tudo que aconteceu até aqui. Então eu peço para vocês apoio para que a entrevista do presidente saia no podcast Café com Ferri. Outros veículos também pediram e hoje me surpreende que a direita quer que o presidente Bolsonaro fale em outros veículos como Veja e Folha de São Paulo e não aqui, que já entrevistou toda a direita, que apoiou a direita todo o tempo, que quer o melhor para o Brasil sempre e para o próprio presidente Bolsonaro. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos. A gente está esperando a decisão do presidente, dos advogados do presidente, para ver se eles vão apoiar o nosso pedido de entrevista, que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, reforço, me causa muita surpresa de um dos maiores apoiadores da direita, hoje, a direita não querer que eu entreviste o presidente Bolsonaro. Desconfie de quem quer o presidente Bolsonaro calado na direita, ainda mais na esquerda. Pessoal, o Moraes acabou de liberar, atenção, acaba de liberar o presidente Jair Bolsonaro a dar uma entrevista em um podcast. É isso que foi liberado aí. Não é que liberou lá da prisão domiciliar, não. Tirou a tornozeleira, não é nada disso. Liberou ele para dar uma entrevista. Isso tá deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Por que Moraes estaria agora nessa reta final aí? Isso é o efeito Trump, família. É o efeito Donald Trump. Por que nessa reta final aí eles resolveram liberar o presidente Bolsonaro a conceder uma entrevista em um podcast? Tá estranho? Tá estranho. Não é normal. E por que o Zema tá falando isso aqui, ó? Zema afirma que que daria indulto imediatamente ao presidente Jair Bolsonaro. Por que o Romeu Zema agora, do nada, já tá falando isso aí de indulto? O que tá acontecendo, gente? O negócio tá estranho, família. O negócio tá estranho.
Até essa entrevista aí, tá estranha essa entrevista aí. Mas tem que falar. Eu dou total apoio. Comenta aí o que você acha disso aí. O presidente tem que falar, tem que colocar a boca no trombone mesmo e falar. Agora, ninguém entendeu nada, foi o Supremo. Eu entendi. Eu entendi muito bem porque que liberou ele para dar entrevista. Liberou ele é o efeito Trump, é o efeito dominó, meu irmão. Já tá pegando eles cá pelo. O tiro tá saindo pela culatra, né? Digamos assim. Isso é o efeito dominó que eu já vinha falando aqui, ó. Já vinha batendo nessa tecla aqui um monte de vezes. Falei, gritei, esperneei, volto a falar de novo. Eles estão. Tem alguma coisa aí, família. Ah, mas tem. O Jefferson Chiquini traz informações aqui também, gravíssimas. Informações pesadas e graves sobre o caso Felipe Martins. Moraes está impondo a maior fiscalização da tornozeleira eletrônica. Vamos que a gente já vai voltar a falar do Bolsonaro aqui. Vamos ouvir. Vir para São Paulo é isso, né? Trânsito o tempo todo. Saí do evento agora, abro de novo as notícias. Uma notícia do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma fiscalização diária do monitoramento da tornozeleira eletrônica do Felipe. Julgamento se aproximando. Isso daqui é uma decisão preocupado que o Felipe Martins vá fugir. Ministro, deixa eu falar uma coisa. O Felipe Martins é sujeito homem. Felipe Martins não delatou inocentes, mesmo tendo sofrido todas as pressões que sofreu. Foi jogado 10 dias numa solitária, sem motivo nenhum. Ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez e não delatou inocentes. Está 2 anos sem ver a filha com uma tornozeleira eletrônica e nunca descumpriu nem 1 minuto das imposições. Então não se preocupe, tá? Não há qualquer risco de que Felipe Martins irá descumprir vossa ordem. Mas nós confiamos na justiça e temos a certeza que ele será inocentado, até porque o Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e será julgado por uma reunião que não participou. Então aceitamos essa decisão com tranquilidade, porque temos a certeza que será inocentado, obviamente. Até porque as únicas testemunhas, aquelas compromissadas a dizer a verdade, não Mauro Cid. Mauro Cid, o papagaio do sistema, criado no viveiro para mentir, não é testemunha, é réu, tanto que foi condenado. Tá? Agora, as testemunhas, aquelas inclusive indicadas pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava na reunião. Então não há outra solução para esse processo senão a absolvição do Felipe Martins. A minuta não existe. E ele não esteve na reunião que o Mauro Cid disse que ele estava. Isso, quem disse, são as testemunhas da acusação. Então recebemos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso eu digo a todo o Brasil, digo a toda a imprensa, eu, Jeffrey Chiquini, advogado do Felipe G. Martins, anuncio a todo o Brasil que recebemos essa decisão com tranquilidade, porque falta muito pouco para Felipe Martins tirar essa tornozeleira, porque ele será absolvido, porque não é que não tem prova de culpa, provamos sua inocência. Então, em breve, ele tirará a tornozeleira e no Natal estará absolvido sem tornozeleira com sua família. Por isso estamos bem tranquilos. Rapaz, meu Deus, família, turbilhão de notícias aí, família. É uma notícia em cima da outra. O bambu vai gemer, família. Ou melhor, o bambu já tá gemendo, né? Tá estranho isso aí, tá? Do nada, o Moraes libera Bolsonaro a participar de um podcast. Do nada, Jair Messias Bolsonaro está livre para participar de um podcast.
Rapaz, se isso não é o efeito Trump que tá vindo com força total, eu não sei o que que é não, família. E deixa eu falar um negócio aqui pra vocês aqui, ó. Uma notícia aqui, ó. Fábrica clandestina que mistura metanol em bebidas, fechada em Jundiaí. Olha isso aqui, família. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto, não. Mas tem muita gente aí que tá morrendo porque tá bebendo metanol. Olha isso aí, ó. Bebida clandestina, adulterada, isso é crime, pode matar. Isso aqui é uísque, ó, já pronto pra venda, ó. Com metanol, álcool de poço. O metanol que tá aqui, ó. Isso aqui mata, isso aqui deixa as pessoas cegas. Fala, meus amigos, eu tô aqui com o Leandro Basson em Jundiaí. Ele recebeu uma denúncia no gabinete dele. Ele é vereador aqui na cidade de Jundiaí. Ele veio até o local e aqui vale para você a importância da denúncia, seja no direct, nas redes sociais, no WhatsApp, denuncie, porque se não fosse essa denúncia, essa fábrica aqui, ó, que vende esses produtos, consegue abrir aqui, Basson? Lógico. Isso aqui é uísque, ó, já pronto pra venda, ó. Misturado com o quê? Isso aqui com metanol, álcool de poço. O metanol que tá aqui, ó. Isso aqui mata, isso aqui deixa as pessoas cegas, por isso faça a sua denúncia. Quero parabenizar o meu amigo. Falar do Projeto Cidadão do Bem, você pode mandar sua denúncia lá, né, Basson? Parabéns aí, irmão. É isso aí, ó. Denuncia que a gente vem pra cima. Fábrica clandestina. Aqui ninguém vai matar ninguém. É isso aí, ó. Meu amigo há mais de uma década, Leandro Basson, bebida clandestina, adulterada, isso é crime, pode matar. Pessoas estão morrendo. Tome cuidado com a procedência da bebida que você está tomando. Inclusive, tem até o selo aqui, ó. Eles falsificam o selo da bebida e o lacre. É impressionante. O lacre, até o lacre. Então, tome muito cuidado, que infelizmente as pessoas estão perdendo a vida. E o mais importante, faça a sua denúncia, @Projeto Cidadão do Bem, ou através do WhatsApp 11. Isso aí, eu tô mostrando. Por que você tá mostrando isso aí, Barbaús? Sabe por que eu tô mostrando isso aqui, pessoal? Porque tem um monte de gente que já tá morrendo aí por conta dessas bebidas aí, ó. Ah, mas eu não bebo. Mas se você souber onde é que tem uma parada dessa clandestina aí, denuncia, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o tema de política aqui não, mas tô trazendo aqui para vocês ficarem atentos aí a essas informações aí, porque tem gente que tá perdendo a vida. Agora nós vamos entrar aqui, família, num assunto bem pesado. Barrosito, ele mesmo, Barroso, foi às lágrimas. Preste atenção aqui, gente. Barroso vai às lágrimas, chorou de soluçar. Preste atenção aqui. Vou entrar nessa matéria aqui agora para você entender o que aconteceu com o Barroso. Preste atenção aqui, família. Preste atenção porque o trem tá feio pro lado do Barroso. A situação pro lado do Barroso não anda legal não, hein? O negócio tá ficando estreito. Carmen Lúcia outro dia também tava aí com a voz embargada. Agora o Barroso. E eu vou falar também dos generais, preste atenção. Nós iremos entrar na pauta aqui dos generais americanos, que julgou muita coisa no ventilador aí, hein? Preste bastante atenção. Muito importante você prestar atenção nesta pauta que a gente vai dar continuidade aqui. Barroso vai aos prantos. Meu amigo. Você vai ver aqui o vídeo que vazou do Barroso aí. Abriu a boca para chorar, né, Barroso? Agora é tarde, perdeu, mané. Eu vou até fazer aqui a abertura aqui de novo, que eu sempre faço a abertura para me jogar no outro canal. Então, preste atenção aqui, eu já vou colocar na tela e vou fazer a abertura aqui e já vou entrar ao vivo no outro canal depois, né? Ou melhor, vou jogar o corte lá. Então vamos lá, vamos preparar aqui, vou começar aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, foi, hein? Atenção, a notícia que acaba de vazar agora concernente a Luiz Roberto Barroso, ele mesmo, aquele senhor que falou perdeu, mané, e que também externou a frase nós derrotamos o bolsonarismo, aquele mesmo que falou também que eleições não se ganha, se toma. Agora ele está tomando, isso mesmo, agora ele está tomando. A lei do retorno ele está tomando. E agora vaza um vídeo aí, um áudio, na qual o Barroso
está com a sua voz embargada, aos prantos, chora de soluçar e arrepende de tudo que fez e até puxando sardinha pro lado da anistia. Era só o que faltava, né? Eu vivi para mim ver isso. Luiz Roberto Barroso chorando aí com a voz embargada. Entra comigo na matéria aqui que eu vou te mostrar tudo, não vou te esconder nada. É importante você dar o joinha, já senta o dedo, meu filho. Você que tá chegando agora na live aí, ó, dá o joinha é extremamente importante pro nosso crescimento aqui. A bruxa tá voando sem vassoura, o Saci tá andando de patinete, o pau tá torando, o bambu tá gemendo. E vem cá que eu vou te mostrar muita coisa aqui. Acaba de vazar aí, você vai ver, só aqui você vai ver isso. A grande mídia, preste atenção, a grande mídia, ela oculta muitas coisas de vocês, que eu coloco minha cara a tapa aqui e mostro a verdade dos fatos. Então é importante você ativar o sino das notificações aí para você não me perder aqui, porque muita gente assiste os nossos conteúdos aqui e acaba esquecendo, né? É só você apertar o botão vermelho aí, inscreva-se. Logo na sequência, você já aperta o sininho das notificações para sempre que eu entrar ao vivo aqui, começa a live agora, você poder participar. Ao meio-dia e às 9 da noite eu estou trazendo vídeos aqui incríveis. Aquilo que a grande mídia oculta aos seus olhos, nós do canal Barba Ruiva trazemos para você a verdade dos fatos na velocidade da web. Então, sem muita enrolação, sem delongas, vamos ouvir aí o Barroso, o poderoso Barroso, né? Isso aqui a mídia não vai te mostrar. O poderoso Barroso, né? Agora todo mudado, cabisbaixo, falando baixo, não é mais aquele nós derrotamos o bolsonarismo, não é mais aquele perdeu o Mané, e sim um Barroso cabisbaixo, com a voz embargada, não falando muito, né? Fica mais na retaguarda, né? Você vê nitidamente a tristeza estampada no rosto desse cidadão. Nós estamos mostrando para vocês aí. E aqui no canal é assim. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Eu peço a atenção de todos aí e também o compartilhamento dessa live aí. Vamos ouvir porque é inacreditável, é extremamente importante isso que eu vou te mostrar aqui agora aqui, beleza? Então preste atenção aí no vídeo aí, no áudio, né? No áudio. Vamos lá, vou colocar aqui. Preste atenção. Bomba exclusiva abala as estruturas do poder em Brasília. Durante reunião reservada com assessores próximos que vazou para este canal, o presidente do STF, Roberto Barroso, teve um colapso emocional devastador, rompendo em lágrimas enquanto admitia que o Supremo foi longe demais e que chegou o momento de aceitar limites. Fontes presentes no encontro confirmam: o ministro, visivelmente abalado pelas sanções americanas que já atingem sua família, declarou estar disposto a negociar com o Congresso medidas que restringam os poderes do tribunal, incluindo o fim de inquéritos abertos por iniciativa própria. Em áudio obtido com exclusividade, ouve-se Barroso, entre soluços, confessando que criamos um monstro institucional e que as pressões internacionais apenas expuseram erros que já cometíamos há anos. A notícia do colapso emocional do presidente do Supremo e sua disposição para ceder está provocando um terremoto nos bastidores do poder, com ministros como Alexandre de Moraes acusando o colega de traição à independência judicial, enquanto outros já sinalizam apoio à posição do presidente da corte. Brasileiros de todo o país, estamos testemunhando o impensável: o homem que comanda a mais alta corte do Brasil em completo colapso, admitindo erros e cedendo a pressões. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês, em primeira mão, a cobertura completa da maior crise já vista no poder judiciário brasileiro. O que testemunhamos hoje não é apenas mais uma divergência institucional. É a quebra pública e emocionalmente devastadora do presidente do STF. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma mudança no comportamento de Roberto Barroso nas últimas aparições públicas? Os relatos que recebemos descrevem um homem completamente transformado. Olheiras profundas, mãos trêmulas, voz hesitante. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio absoluto sobre os sinais evidentes de desmoronamento do homem, que sempre foi apresentado como o símbolo máximo da racionalidade e firmeza no judiciário? Percebeu como estão desesperadamente tentando ocultar o que está acontecendo nos bastidores do poder?
Sua visão sobre esta conspiração de silêncio é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta reviravolta histórica. O que estamos testemunhando hoje é algo que muitos consideravam impossível. O completo colapso emocional e moral de Roberto Barroso, o jurista que sempre se apresentou como o baluarte da racionalidade e do equilíbrio. Vamos aos fatos que estão sacudindo Brasília neste exato momento. Nossa primeira bomba, na noite de ontem, durante uma reunião com seu círculo mais próximo de assessores, Roberto Barroso sofreu o que testemunhas descrevem como um colapso nervoso completo, ao discutir o impacto das sanções americanas sobre sua família e seu legado histórico. Foi algo chocante de se presenciar, relatou uma fonte que estava presente. O ministro sempre foi a personificação da compostura e da eloquência. Vê-lo desmoronar daquela forma, chorando abertamente, balbuciando palavras entrecortadas por soluços, ninguém estava preparado para aquilo. Segunda bomba. Durante este momento de extrema vulnerabilidade, Barroso fez confissões que contradizem frontalmente toda a sua postura pública dos últimos anos. Em um momento particularmente impactante, ele teria admitido: nós fomos longe demais. Criamos um tribunal que se coloca acima de qualquer controle, que confunde defesa da democracia com expansão ilimitada dos próprios poderes. O mais chocante, o ministro teria reconhecido explicitamente que as pressões internacionais apenas expõem problemas que nós mesmos criamos, e que a independência judicial não pode ser confundida com a ausência total de accountability, como fizemos nos últimos anos. Terceira bomba, e possivelmente a mais explosiva. Em meio ao seu colapso emocional, Barroso declarou estar disposto a negociar com o Congresso medidas concretas que limitem os poderes do STF, incluindo o fim dos inquéritos abertos por iniciativa própria da Corte, mandatos fixos para ministros e restrições significativas a decisões monocráticas. Precisamos aceitar limites antes que seja tarde demais, teria afirmado o ministro. Se não reconhecermos agora que o modelo atual se tornou insustentável, corremos o risco de um colapso ainda mais profundo, que pode comprometer não apenas o tribunal, mas todo o sistema democrático. Quarta bomba. Tivemos acesso a um áudio de 5 minutos e 43 segundos desta reunião, onde se ouve claramente a voz embargada de Barroso confessando: eu não aguento mais. Minha família está sendo destruída. Meus filhos não podem mais levar uma vida normal. Minha esposa está sob medicação constante. E para quê? Para defender um modelo judicial que, percebo agora, se tornou parte do problema, não da solução. Em outro momento igualmente devastador da gravação, o presidente do STF admite: criamos um monstro institucional. Em nome da defesa da democracia, construímos uma corte que se julga acima de qualquer limite constitucional. As sanções americanas são apenas o resultado final de um processo de arrogância institucional que nós mesmos alimentamos. O áudio captura ainda o momento em que Barroso, em meio a soluços claramente audíveis, afirma: não posso mais defender este modelo. Por amor ao Brasil e à própria sobrevivência do Supremo como instituição legítima, chegou a hora de ceder, de aceitar controles, de reconhecer que erramos. A notícia do colapso emocional de Barroso e sua disposição para negociar limites ao poder do STF está provocando reações extremas dentro do próprio tribunal. Segundo fontes internas, uma divisão profunda já se formou entre os ministros. De um lado, um grupo liderado por Alexandre de Moraes e Flávio Dino estaria em estado de fúria absoluta, acusando Barroso de traição à independência do judiciário e de abrir as portas para a destruição do STF como guardião da Constituição. Foi uma discussão brutal, relatou uma fonte que presenciou o confronto entre Moraes e Barroso na manhã de hoje. Moraes estava literalmente gritando, acusando o presidente de covardia e traição. Em um momento, ele bateu na mesa e disse: se você ceder 1 centímetro, teremos perdido tudo pelo que lutamos nos últimos anos. Por outro lado, um grupo aparentemente liderado por Luiz Fux e Carmen Lúcia estaria sinalizando apoio à posição do presidente, reconhecendo a necessidade de uma recalibração institucional que preserve a essência do STF, enquanto corrige excessos evidentes. É uma divisão que vai muito além de uma simples divergência pontual, analisou um funcionário de alto escalão. Estamos testemunhando um debate existencial sobre o que o Supremo Tribunal Federal deveria ser em uma democracia madura. No Palácio do Planalto, a notícia do colapso de Barroso e sua disposição para negociar limites foi recebida com um misto de preocupação e pragmatismo. Fontes próximas ao presidente revelam que Lula convocou uma reunião emergencial com seus principais assessores jurídicos para avaliar o impacto desta nova postura do presidente do STF. O presidente está extremamente apreensivo, confidenciou um membro do primeiro escalão.
Por um lado, ele teme que qualquer concessão possa abrir caminho para um enfraquecimento perigoso do judiciário frente a forças antidemocráticas. Por outro, ele reconhece que o modelo atual se tornou insustentável e está disposto a apoiar uma reforma que preserve o essencial enquanto corrige excessos. Mais significativo ainda é o impacto no Congresso Nacional. Parlamentares de diversos espectros políticos, que há anos buscam impor limites ao STF, veem na fragilidade emocional de Barroso e em sua disposição para negociar uma oportunidade histórica única. É o momento que esperávamos, comentou reservadamente um senador influente. Com o próprio presidente do Supremo reconhecendo a necessidade de limites, finalmente temos condições de aprovar reformas que há anos estavam bloqueadas pela resistência da Corte. Fontes do Congresso confirmam que uma PEC, proposta de emenda constitucional, estabelecendo mandatos fixos para ministros do STF e limitando decisões monocráticas, que estava parada há meses, ganhou dezenas de novas assinaturas nas últimas horas e deve ser pautada com urgência. Para Barroso, pessoalmente, esta crise representa um momento de profunda reavaliação de toda a sua trajetória. De respeitado professor de Direito Constitucional a ministro eloquente e, finalmente, presidente do STF, sua carreira sempre foi marcada por uma defesa apaixonada do papel expandido do judiciário como guardião último da democracia. É um ajuste de contas com seu próprio legado, avaliou um jurista próximo ao ministro. Barroso está confrontando a possibilidade de que, apesar de suas melhores intenções, tenha contribuído para criar um desequilíbrio institucional que agora ameaça a própria legitimidade do STF. Nos bastidores, comenta-se que o colapso emocional do ministro foi precipitado não apenas pelas sanções americanas em si, mas pela descoberta de que as medidas estão afetando diretamente seus filhos e netos, alguns dos quais vivem ou estudam nos Estados Unidos. Foi o ponto de ruptura, revelou uma fonte próxima. Quando ele percebeu que pessoas completamente inocentes de sua família estavam tendo suas vidas destruídas por decisões que ele tomou como ministro, algo simplesmente quebrou dentro dele. Esta crise levanta questões profundas sobre a sustentabilidade do modelo institucional que se consolidou no Brasil nas últimas décadas. O Judiciário, e especialmente o STF, gradualmente assumiu poderes cada vez mais amplos, posicionando-se não apenas como intérprete final da Constituição, mas como um verdadeiro poder moderador acima dos demais. O que estamos vendo é o colapso desse modelo, observou um cientista político. Um sistema que concentra tanto poder em tão poucas pessoas, sem mecanismos efetivos de accountability, está inevitavelmente destinado a enfrentar uma crise de legitimidade. A crise expõe também as contradições fundamentais na trajetória do próprio Barroso. Como acadêmico, ele sempre defendeu um judiciário ativo e protagonista. Como ministro, ajudou a expandir ainda mais os poderes da Corte. Agora, confrontado com as consequências concretas desse modelo, ele parece estar reconhecendo seus limites e perigos. É uma evolução intelectual e moral dolorosa, mas necessária, comentou um professor de Direito Constitucional. Barroso está descobrindo na prática que mesmo os juízes mais bem-intencionados precisam de limites claros, ou o poder, eventualmente, corrompe seu julgamento. No plano internacional, a notícia do colapso emocional de Barroso e sua disposição para aceitar limites está sendo interpretada como um sinal de que a estratégia de pressão direcionada do governo Trump está funcionando como planejado. Fontes diplomáticas revelam que o governo americano já estaria preparando um gesto de desescalada controlada, como resposta às concessões sinalizadas pelo presidente do STF. É uma abordagem calculada de cenoura e chicote, explicou um especialista em relações internacionais. Primeiro vem a pressão máxima, depois o alívio parcial, condicionado a concessões concretas. Como sempre compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, há sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais dolorosa que seja para os indivíduos envolvidos, pode representar uma oportunidade histórica para uma recalibração necessária das instituições brasileiras. O reconhecimento de excessos, mesmo que tardio e motivado por pressões externas, é sempre o primeiro passo para sua correção. Se o próprio presidente do STF está agora disposto a aceitar limites ao poder da Corte, isso abre espaço para um debate nacional genuíno sobre o equilíbrio ideal entre um judiciário independente e os necessários mecanismos de controle democrático. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas horas, juristas e acadêmicos de diversos espectros ideológicos têm se manifestado publicamente, defendendo uma reforma judicial que preserve a independência essencial do judiciário, enquanto estabelece controles mais efetivos sobre sua atuação. Talvez precisássemos chegar a este ponto de crise pessoal e institucional para finalmente enfrentar questões estruturais que evitamos por décadas, observou um respeitado constitucionalista. O colapso emocional de Barroso, apesar de traumático para ele e para a instituição que representa, pode ser o catalisador de uma renovação institucional que o Brasil tanto necessita.
Como observou recentemente um jurista, às vezes é preciso que um sistema chegue ao limite para que possamos reconstruí-lo sobre bases mais sólidas e equilibradas. Para o presidente do STF, pessoalmente, este momento representa tanto uma crise existencial quanto uma oportunidade de redefinir seu legado. Barroso tem agora a chance de ser lembrado não apenas como um dos arquitetos do modelo de STF superpoderoso, mas também como o homem que teve a coragem e a sabedoria de reconhecer seus excessos e liderar um processo de reforma, comentou um analista político. Nos próximos dias, acompanharemos cada desdobramento desta crise sem precedentes. O colapso emocional e a mudança de posição de Roberto Barroso marcam um ponto de inflexão na história do judiciário brasileiro. Um momento que, apesar de todos os traumas envolvidos, pode abrir caminho para instituições mais equilibradas e sustentáveis no longo prazo. Você está acompanhando Flávio Nascimento, em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que o colapso emocional de Barroso é sincero ou apenas uma estratégia calculada para proteger sua família das sanções? O STF realmente aceitará limites a seus poderes ou encontrará formas de resistir, mesmo contra a vontade de seu presidente? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Os próximos dias prometem novos capítulos nesta crise institucional sem precedentes. E estaremos aqui para analisar cada movimento deste terremoto político que está redesenhando o futuro da democracia brasileira. Eu sou Flávio Nascimento e esta foi mais uma edição especial das Crônicas do Brasil. Fiquem. Família, preste atenção aqui, ó, porque o caldo vai engrossar cada vez mais. A situação, não adianta chorar o leite derramado agora não, porque o trem tá ficando feio. Uma verdadeira dinamite solta agora lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro junto com Trump expõe tudo. Vamos ouvir aqui, preste atenção, dá o like aí. O plano que pode explodir Brasília, Trump, Eduardo Bolsonaro e o fantasma do PCC. O Brasil virou piada internacional, a verdade que escondem de você. Trump desafia a ONU e o sistema treme no Brasil. Drex, impostos e vigilância. O plano sombrio de Lula. General Heleno humilhado, mas o mundo sabe a verdade. O dia que a direita mostrou que o sistema teme a verdade. Hoje eu trago 8 notícias bombásticas, revelações escondidas, que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é explosivo demais. E atenção, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É grátis participar, e lá eu solto as informações que eles escondem. Notícia 1. O plano que pode explodir. Brasília, Trump, Eduardo Bolsonaro e o fantasma do PCC. Família, preste bastante atenção aqui, aguce seus ouvidos aí, vamos ouvir. O prazo de 48 horas. A pressão de Trump que estaria abalando Brasília. Lula tremerá. Trump mostra quem manda a verdade quebrada de Lula. Ministros entregam tudo o vídeo proibido. STF, Janja e Lula. Juntos, 800 milhões roubados. O escândalo que eles querem esconder. Hoje eu trago 8 notícias bombásticas, revelações escondidas, que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é explosivo demais. E atenção, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É grátis participar e lá eu solto as informações que eles escondem. Notícia 1. O prazo de 48 horas. A pressão de Trump que estaria abalando Brasília. O que estão dizendo em Brasília é que a pressão de Trump, presidente dos Estados Unidos, foi muito maior do que apenas uma cobrança diplomática. Segundo relatos que circulam nos bastidores, Trump teria estabelecido um prazo de 48 horas para que Lula, ou um de seus ministros, desse uma explicação convincente sobre a desistência de compromissos e a ausência de clareza nas negociações. O ponto central, segundo essas conversas, seria a exigência de marcar imediatamente uma reunião presencial em solo americano. Caso contrário,
Trump estaria pronto para expor ao mundo detalhes que poderiam colocar Lula em uma situação constrangedora diante da comunidade internacional. Ainda não há confirmação oficial sobre esse prazo, mas em Brasília, a versão ganha força. O que se comenta é que não se trata apenas de pressão política, mas de uma jogada estratégica. Trump teria sinalizado que não aceita adiamentos e que não tolerará mais manobras de bastidores. A leitura entre aliados e opositores é que o silêncio do governo só aumenta a suspeita de que há algo mais profundo em jogo. A narrativa de Lula como líder global estaria ruindo, e esse prazo de 48 horas seria a prova de que quem dita o ritmo da política internacional é Trump. Fontes próximas ao Congresso afirmam que a ordem teria sido clara. Ou Lula se organiza para encontrar Trump em solo americano, respeitando protocolos formais, ou os próximos dias trarão revelações capazes de abalar a imagem construída pelo petista. O clima em Brasília é de apreensão. Ministros teriam sido pegos de surpresa. Aliados estariam cobrando explicações, e a sensação de fragilidade se espalhou pelo Planalto. O prazo, segundo o que circula, já estaria correndo, e cada hora de silêncio aumenta o impacto da possível retaliação. Não se trata de uma versão confirmada, mas o que andam dizendo é que essa decisão de Lula de desistir de compromissos recentes não foi espontânea. Teria sido resultado direto desse ultimato de Trump. Pessoas próximas ao núcleo do governo comentam que a desistência foi vista como única saída para evitar que informações mais comprometedoras viessem à tona. Nos bastidores, fala-se em pânico, em reuniões emergenciais e em telefonemas que não param. Brasília estaria literalmente tremendo diante da possibilidade de Trump trazer a público detalhes até agora mantidos em segredo. Segundo aliados que comentam o assunto, Lula teria tentado resistir, mas percebeu que não havia margem de manobra. A versão que se espalha é que Trump estaria decidido a expor o que sabe, caso não haja cooperação imediata. Não há provas oficiais de que esse material exista, mas a insistência com que essa teoria circula reforça a percepção de que algo grande está prestes a estourar. Deputados e senadores já falam em contagem regressiva e em bomba relógio política, instalada no coração do governo. A reação entre opositores é de expectativa. Muitos acreditam que, se confirmada, a estratégia de Trump pode desmontar a blindagem de Lula em escala global. Já entre governistas, a palavra mais repetida é preocupação. O medo é que o prazo seja de fato real e que, ao não cumprir, Lula seja colocado contra a parede em público. A leitura é simples. Ou marca a reunião nos Estados Unidos, ou encara o constrangimento internacional. O mais simbólico é que essa versão surgiu justamente no momento em que Lula recuou. A desistência, anunciada em Brasília, ganhou outra leitura quando combinada com a teoria do ultimato. A sensação é que Lula não apenas recuou por pressão política, mas porque estaria enfrentando uma ameaça direta vinda do presidente mais influente do mundo conservador. Essa narrativa faz sentido para muitos analistas, porque encaixa no comportamento de Lula nos últimos dias. Discursos vagos, aparições controladas e ausência de clareza sobre decisões importantes. O que está sendo dito é que Trump teria colocado o tabuleiro de Brasília em xeque. O prazo de 48 horas, mesmo sem confirmação oficial, já se tornou assunto dominante nos corredores do poder. A ameaça de exposição, segundo comentários, não é apenas sobre política interna, mas sobre algo maior, algo que poderia comprometer Lula diante de líderes internacionais. Ninguém sabe exatamente o que seria revelado, mas a versão cresce porque combina com a forma como Trump costuma agir. Direto, estratégico e disposto a jogar pesado quando necessário. Se essa teoria for verdadeira, o que vem pela frente pode ser explosivo. O Brasil estaria diante de uma situação inédita. Um presidente pressionado abertamente por outro líder mundial, com prazo e ameaça de exposição pública. O que se diz é que Lula já não tem espaço para manobras e que a contagem regressiva está em andamento. Se o encontro não for marcado em solo americano, a expectativa é de que Trump faça o que prometeu: expor irregularidades e desmontar diante de todo o planeta a imagem que Lula tenta sustentar.
O prazo corre, a pressão aumenta, e Brasília comenta em voz baixa, o que pode ser uma das maiores crises da história política recente. Ainda não é oficial, mas o que circula é claro. Lula teria apenas duas opções: ceder ao encontro com Trump nos Estados Unidos ou assistir à explosão de revelações que podem marcar definitivamente o fim de sua narrativa internacional. Notícia 2. Ministro Espanha. O Brasil está quebrado. Se a pressão externa já tinha deixado o governo Lula de joelhos, agora veio a punhalada interna. José Múcio, ministro da Defesa, não suportou mais sustentar a farsa e admitiu diante do Congresso: o Brasil está quebrado. Essa revelação não veio da oposição, mas de um homem da própria base governista. Múcio expôs que as Forças Armadas estão sem recursos básicos. Falta munição, falta combustível, falta peça, falta dignidade. Um exército sem condições de defesa é o retrato fiel do desmonte provocado por Lula. E não para por aí. Múcio alertou que a crise orçamentária não ameaça apenas a soberania nacional, mas também vidas civis, já que aeronaves da Força Aérea que transportam órgãos para transplantes podem parar por falta de combustível. Ou seja, a irresponsabilidade do governo não apenas compromete a defesa do Brasil, mas coloca em risco o direito mais sagrado: o direito à vida. O ministro deixou claro: a defesa nacional está implorando socorro. Só que, ao invés de cobrar soluções de Lula, Múcio preferiu apelar ao Congresso como se não soubesse quem é o verdadeiro culpado pelo colapso. O povo entendeu. O governo que prometia prosperidade trouxe apenas falência e humilhação. Notícia 3. Vaza. O plano secreto de Lula para destruir o Brasil. Enquanto o país já sofre com dívidas, impostos escorchantes e um custo de vida insustentável, surge mais uma bomba. Vazou um plano secreto do governo Lula para intensificar a destruição do Brasil. Trata-se de um projeto meticulosamente desenhado para sugar o máximo de dinheiro da população através de manobras fiscais, aumentos de impostos e programas eleitoreiros que garantam a permanência do PT no poder até 2026. E o detalhe mais sombrio: o STF aparece ao redor dessa trama, garantindo blindagem e silêncio conveniente. Esse plano não é improvisado, é estratégico. Lula aposta em explorar o sofrimento do povo como moeda política, entregando migalhas em benefícios sociais para, em troca, comprar fidelidade nas urnas. A armadilha é cruel. Cada centavo dado de um lado é retirado com juros do outro. O trabalhador paga, o empresário paga, a classe média paga. O plano é transformar dependência em ferramenta de perpetuação do poder. O vazamento deixa claro: o governo não governa para o povo. Governa para manter um sistema fechado onde todos os caminhos levam à ditadura de um partido. Notícia 4. O vídeo bomba de Lula, Janja e STF. E como se não bastasse, um vídeo devastador vazou, expondo o que muitos já desconfiavam. Lula e Janja reunidos com ministros do STF em um encontro reservado. As imagens chocaram o Brasil porque revelam uma proximidade inaceitável entre quem deveria governar e quem deveria julgar. O vídeo, que circula sob risco de ser apagado, mostra conversas sorridentes, gestos de cumplicidade e um clima de conchavo explícito. A população se pergunta: como confiar em julgamentos supostamente imparciais se os juízes estão lado a lado com o réu e sua esposa? O discurso de independência dos poderes ruiu de vez. Críticos afirmam que isso é a prova de um sistema fechado, onde a toga não é símbolo de justiça, mas de blindagem política. O povo que luta diariamente para sobreviver vê agora, diante de seus olhos, que a democracia virou um espetáculo encenado. O encontro exposto pelo vídeo não é apenas um escândalo, é uma declaração de guerra contra a confiança popular. E a pergunta que ecoa é: até quando a população aceitará ser refém de um sistema onde os que deveriam fiscalizar estão de braços dados com os que deveriam ser fiscalizados? Notícia 5. Marina Helena desnuda. O plano cruel do Lula e STF.
A economista Marina Helena não teve medo de expor o que muitos tentam esconder. Um plano cruel, arquitetado por Lula e com o dedo do STF, que coloca o povo brasileiro como refém. Segundo as revelações, trata-se de uma engrenagem para aumentar impostos silenciosamente, manipular gastos públicos e criar a ilusão de benefícios enquanto o país se afunda. É o velho truque petista: povo e garantir que nenhuma for, com chavos parlamentares e um pacto silencioso entre o Planalto e setores do Congresso. Programas sociais turbinados, manobras fiscais, isenções maquiadas e auxílios eleitoreiros estão sendo financiados com o seu dinheiro, com o aval do Congresso e o silêncio conveniente de supostos opositores que na prática se transformaram em linha auxiliar do PT. A fórmula é velha: populismo barato. Lula distribui como se estivesse tirando do próprio bolso, mas na verdade está comprometendo o futuro de gerações inteiras. O dinheiro que hoje entra como bondade será amanhã cobrado com juros, inflação e aumento da dívida pública. É como se o governo desse um banquete com o cartão de crédito do povo, sabendo que a fatura chegará pesada, mas deixando para os próximos pagarem. Enquanto isso, nenhuma reforma estrutural é feita, nenhum corte sério de gastos aparece no horizonte e nenhum plano real para a geração de empregos dignos é colocado em prática. O que vemos é Lula agindo como dono do Brasil, transformando o orçamento público em um palanque político. Ele age como se os cofres nacionais fossem sua conta bancária pessoal, comprando apoio com esmolas eleitoreiras. A cada real gasto, cresce a dívida e a conta recai sobre o trabalhador que já paga um dos sistemas de impostos mais pesados do mundo. O assalariado, o pequeno empreendedor, o agricultor e até mesmo quem recebe salário mínimo sentirão nos próximos meses o peso das escolhas irresponsáveis de um governo que não pensa no futuro, mas apenas na permanência no poder. O que mais assusta é a complacência de muitos parlamentares que, em discursos inflamados, juram ser oposição, mas na hora decisiva se calam ou aprovam medidas que fortalecem o sistema petista. Deputados e senadores que deveriam ser barreira contra abusos acabam funcionando como linha auxiliar de Lula. A justificativa? Garantir benefícios para a população. Mas todos sabem que o verdadeiro objetivo é alimentar a máquina política que manipula votos com dinheiro público. Essa farra de 250 bilhões de dólares é apenas a face visível de um esquema mais profundo. São bilhões destinados a programas sociais inflados, como o Bolsa Família turbinado, com adicionais de 50 a 150, que multiplicam o gasto para 158 bilhões no próximo ano. Há também o chamado auxílio estudantil para o ensino médio, criado às pressas, prometendo até 9.200 reais por aluno, ao custo de 12 bilhões de reais. Tudo isso fora do orçamento, sem responsabilidade fiscal. Some-se ainda mudanças nos precatórios, atrasando pagamentos e empurrando dívidas para frente, além da liberação de recursos do pré-sal fora da regra fiscal. É um rolo compressor de gastos, empacotado como bondade social, mas planejado para uma única coisa: a reeleição de Lula e a consolidação do PT no poder. Não é coincidência que essas medidas surjam justamente no ano eleitoral. É a mesma cartilha usada em outros momentos da história petista. Criar a dependência financeira e, no momento do voto, apresentar-se como salvador da pátria. A manipulação é clara. Enquanto distribui benefícios temporários, Lula aumenta impostos, sufoca empresas, desestimula investimentos e agrava a inflação. O povo sente no bolso, mas é envolvido em uma narrativa de que o governo está ajudando. A verdade é dura. Não se trata de ajuda, mas de escravização financeira e emocional. O Brasil está sendo empurrado para uma rota perigosa. A dívida pública, que já é enorme, será inflada. O resultado será mais inflação, menos crédito, menos empregos de qualidade e uma economia cada vez mais frágil. Lula aposta no caos para se apresentar como solução, mas todos sabem que ele é o verdadeiro criador do problema. Enquanto isso, a máquina de propaganda petista continua a girar, transformando manipulação em marketing político. No fundo,
A liberação dos 250 bilhões é a senha para o que pode ser a maior fraude moral contra os brasileiros. Um assalto autorizado pelo Congresso, embalado em discursos de solidariedade, mas que na realidade é o combustível de um projeto de poder sem limites. O povo já começa a perceber. Não é bondade, é manipulação política. Notícia 7. O escândalo Conafer e os 800 milhões dos aposentados. Marcel Van Hatten, em um ato de coragem, escancarou ao vivo um dos maiores escândalos já ligados a governos petistas. A pilhagem de mais de 800 milhões de reais da Conafer contra aposentados e pensionistas. Um valor bilionário que deveria estar garantindo dignidade para quem trabalhou a vida inteira foi desviado em esquemas de corrupção. O deputado mostrou que o esquema envolvia contratos fraudulentos, empresas de fachada, lavagem de dinheiro e até aviões de luxo comprados com o suor dos mais vulneráveis. A cena foi simbólica. Enquanto aposentados contam moedas para comprar remédios, figuras ligadas ao esquema voavam em aeronaves de milhões. É o retrato da perversidade de um sistema que, ao invés de proteger os mais velhos, os transforma em vítimas. O silêncio das instituições só reforça a sensação de que existe uma quadrilha institucionalizada, blindada e protegida por laços políticos com o PT. A CPI foi categórica em pedir prisão imediata dos envolvidos, mas, como sempre, a resposta do sistema foi o silêncio. O clamor popular ecoa nas redes, mas nas instâncias formais, a impunidade reina. Van Hatten deixou claro: não se trata de um caso isolado, mas de uma engrenagem que rouba a dignidade de milhões. Transformar idosos em alvo de pilhagem estatal é um crime que não pode ser relativizado. O escândalo da Conafer sintetiza a revolta do povo, a corrupção desenfreada, a impunidade descarada e a eterna blindagem de quem deveria pagar por seus crimes. O Brasil não aguenta mais ser saqueado por políticos e seus aliados, enquanto o cidadão comum paga a conta. Notícia 8. Lula exige encontrar Trump, presidente dos Estados Unidos, apenas na Casa Branca. Outra revelação intrigante colocou Lula no centro das atenções. Ele rejeitou encontros fora dos Estados Unidos e exige que sua reunião com Trump, presidente dos Estados Unidos, só aconteça dentro da Casa Branca. Essa imposição revela muito mais do que parece. É um gesto de desespero por legitimidade, uma tentativa de se colocar no mesmo patamar de Trump, quando todos sabem que Lula não passa de um político acuado e manchado por escândalos. Fontes próximas ao Planalto afirmam que Lula teme ser visto como líder de segunda categoria se aceitar encontros em Roma, Genebra ou outros palcos internacionais. Ele quer o peso da Casa Branca, a fotografia, o cenário, a pompa. É uma busca por imagem, não por resultado. O problema é que o povo brasileiro enxerga a jogada. Trata-se de teatro político, nada mais. Trump, estrategista como poucos, mantém silêncio. Observa de camarote os movimentos de Lula, consciente de que qualquer encontro será interpretado como submissão do petista. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É grátis participar, e lá eu solto as informações que eles escondem. Família, eu sei que muita coisa está acontecendo aí, hein? A situação tá mais degradante do que você possa imaginar. A situação está pesada pro lado desses cidadãos aí. Tem uma notícia aqui, ó, sobre... Vou colocar aqui. Quem lembra do Hamilton Mourão? O Mourancia, né? Mais conhecido como Mourancia. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo do Mourancia aí. Vamos ouvir. Preste atenção. Deixa eu colocar o Mourancia na tela aqui. Vamos ouvir. Ninguém derruba um governo sozinho, mas também ninguém governa com um vice jogando contra. Segundo um jornal americano, Financial Times, Hamilton Mourão atuava contra Bolsonaro dentro do próprio Planalto.
Traição não vem da oposição, vem de dentro. E o preço quem pagou foi o povo brasileiro. O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, voltou ao centro do debate político após revelações do jornal Financial Times, que apontam um encontro dele com autoridades americanas como ponto de partida para a campanha dos Estados Unidos, governo Biden, em defesa do sistema eleitoral brasileiro e contra possíveis questionamentos de Jair Bolsonaro. O episódio revelado pelo Financial Times joga luz sobre o papel dúbio de Mourão em um dos momentos mais delicados da política recente. Segundo a reportagem, foi após uma conversa entre Mourão e Tom Shannon, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em julho de 2021, que Washington passou a articular uma campanha coordenada para blindar as eleições brasileiras contra qualquer questionamento de Jair Bolsonaro. Em seguida, o próprio Departamento de Estado divulgou nota endossando as urnas eletrônicas, classificando o sistema eleitoral do Brasil como, abre aspas, capaz e testado pelo tempo, fecha aspas. A crítica inevitável recai sobre a postura de Mourão. Como vice-presidente da República à época e general da reserva, ele deveria atuar com firmeza em defesa da soberania nacional e das instituições brasileiras. Em vez disso, aparece em relatos como peça que abriu caminho para a ingerência externa sem precedentes, com a CIA, o Pentágono e a Casa Branca entrando no jogo para pressionar autoridades políticas e militares do Brasil, para trazer Lula à tona e tirar Bolsonaro do jogo político. Tá vendo aí então, família, a traição, como é que foi? Mourancia, isso não é segredo para mais ninguém aí, né? O Mourancia foi o verdadeiro traidor da pátria aí, que tava culiado aí com a equipe do Careca, né? Do Barbudo, do Biden e dos demais lá. Família, não esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para não me perder aqui. Importante demais você se inscrever aí. Gratidão aí aos novos inscritos, muita gente nova chegando no nosso canal. Meu, muito obrigado, gratidão mesmo aí a você que está deixando o like, a você que está se inscrevendo aqui agora no nosso canal, o Barba Ruiva, em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Vou deixar um vídeo aqui agora, família, você vai assistir ele, vai aparecer aqui, clica aí, assiste ele e vai lá e se inscreva no nosso segundo canal lá, é importante você ir para lá, beleza? Só clicar aqui, você será direcionado para lá. Daqui a qualquer momento aí, né? Ou amanhã eu volto com novas informações para vocês aí. Um abraço e até breve, família. Gratidão a todos aí. Fui. Família, o trem tá feio. O trem tá feio. A situação tá ficando caótica. Mais pesada do que você possa imaginar. O negócio tá ficando estranho e esquisito, tá? Tá ficando estranho e esquisito. Esquisito. Lá em Brasília. O negócio não tá... O trem lá não tá normal, não. Romeu Zema falando que vai dar induto. Vamos ouvir aqui, ó. É isso mesmo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, descartou em entrevista à Rádio Eldorado nessa quinta ser vice em um eventual chapa presidencial. Ele descartou ser vice. Com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O mineiro, que é pré-candidato à presidência, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro concorrer. Na entrevista, Zema afirmou que concederá imediatamente indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia ampla, geral e restrita para os violadores de direitos humanos do Presta Supremo atenção. Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de
quando não de si. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lava do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a Lei Magnitsky na sua plenitude por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela Lei Magnitsky como U.S. persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem, e que se tornou pública hoje, ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, ao honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, ao honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo OFAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil. Cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros. E estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas
envolvem o ministro Alexandre de Moraes. 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedente. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Família, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Quero agradecer cada inscrito, cada membro, cada colaborador, você que está todo dia aqui me tolerando, meu muito obrigado. E vamos ficar de olho aí em tudo que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. Vamos ficar de olho aí, família. Um forte abraço a todos aí e até amanhã. Amanhã estamos de volta aqui com o melhor do jornalismo independente, em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. Tchau, família. Até amanhã.